Apocalipse, capítulo 7, uma longa jornada, né? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17, depois, irmãos, mantenha a Bíblia aberta, tá? Que nós vamos expor versículo por versículo nesta noite. São apenas 17 versículos. Acompanhe a leitura. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre a árvore alguma. Versículo 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo na testa os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim. Todos foram marcados com o selo de 12.000. Quem não conhecia as 12 tribos de Israel, está aí, pode ir grifando, tá bom? Muito bem, versículo 9. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas, disse João: eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamaram com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado aonde? No trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Que coisa gloriosa. Versículo 11: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força, seja ao nosso Deus, para todo sempre. Louvado seja Deus. Versículo 13: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, disse João. Qual foi a pergunta? Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? João disse: respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejavam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Por quê? Versículo 17, vamos ler junto? O que está escrito? Pois o Cordeiro está
no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, que é 3 vezes santo, eu peço que o Senhor, por meio da ministração da tua palavra, que haja ação do Espírito Santo aqui no nosso meio, em nós, porque de nada adianta, meu Pai, um repertório lindo, maravilhoso, palavras, vocabulários, meu Pai, que surpreendam os intelectuais. Do que adianta, meu Pai, termos o conhecimento, se não houver a ação poderosa do Espírito Santo convertendo as pessoas, convertendo, transformando corações. Meu Pai, humildemente eu te agradeço pelo Senhor nos conceder e nos dar a oportunidade nessa noite de pregar a tua santa palavra. Meu Pai, que não é minha, mas é tua, que seja, meu Pai, que seja pregada e anunciada fielmente, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado. É isso que eu te peço e oro, no nome precioso do nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém. Amém, irmãos? Muito bem, para vocês que estão chegando agora, para você não cair de paraquedas no nosso estudo, eu gostaria então de caminhar com você, fazendo então aqui um breve resumo do que nós estudamos até aqui. Inclusive eu gostaria que você abrisse no capítulo 1, conforme eu for falando, capítulo 1, capítulo 2, você só vai dando uma olhada e vai virando a folha, mas vai ouvindo com fé a palavra de Deus. Então, um panorama do livro de Apocalipse, todos sabem que este livro é um livro escatológico, é um livro da revelação de Deus. Nós estamos aqui diante de um Deus que não quer se esconder ou ser procurado pela sua igreja, mas diante de um Deus que tem prazer em se revelar. Por isso que o significado de Apocalipse é a revelação de Deus à sua igreja. Lembrando que o contexto que é escrito o livro do Apocalipse é de uma igreja que está sofrendo perseguições, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão com medo, pessoas que estão apavoradas diante do cenário que elas estavam vivendo na época. Muito bem, então o Senhor, Ele arrebata João no espírito, provavelmente durante o exílio na ilha de Patmos, sobre o governo de Domiciliano, no ano 95 depois de Cristo. Trata-se então de um livro, o livro do Apocalipse, um livro cristocêntrico. Você poderia repetir isso comigo para ficar gravado? Repita com o pastor: o livro, a revelação de Deus, o Apocalipse, ele é um livro cristocêntrico. Não esqueça disso não. A Cristo é a chave hermenêutica. Cristo, ele é apresentado, ele é revelado. Cristo, ele é o que conduz a história. Cristo, ele é o nosso Salvador e o nosso Consolador. Então o livro do Apocalipse, ele, além de ser cristocêntrico, ele é simbólico. Ele não é literal, mas ele é simbólico, trabalha muito com símbolos. Não sei se você já leu alguma coisa do livro de Apocalipse, você pode observar que João, ele sempre diz assim, por exemplo, quando ele vai revelar Jesus glorificado, ele não consegue encontrar palavras para expressar quem é esse Jesus glorificado, que não tem como você explicar quem é ele. Por isso que ele diz assim, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como bronze polido. Ele começa a mostrar para a igreja, a revelar Jesus, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, e cada como de João tem um significado, e nós falamos sobre isso. Eu não vou me aprofundar nisso, depois você entra lá no nosso canal no YouTube, e tem lá o capítulo 1, a gente explicando sobre o bronze polido,
os olhos como de fogo, o cabelo como lã e assim por diante. Então o livro do Apocalipse, ele é cristocêntrico, simbólico, e é um livro consolador para a sua igreja, que apresenta a vitória final de Cristo sobre o mal. Ele é a segurança, Cristo é a segurança dos santos em meio à tribulação. Então o objetivo principal aqui do livro de Apocalipse não é saciar curiosidades proféticas e de pessoas, muito pelo contrário. Esse livro é para fortalecer a fé da igreja perseguida, mostrando que o Cordeiro reina e ele conduz a história e todo o seu desfecho glorioso. Amém? Então a estrutura do capítulo 1 até o capítulo 7 que nós lemos hoje, eu já vou explicar, do 1 ao 7, a estrutura é o seguinte: do capítulo 1, João mostra a glória de Cristo ressurreto, ele glorificado. Ele apresenta a visão majestosa de Cristo, do Filho do homem, andando entre os candeeiros, as 7 igrejas. Cristo é revelado como o Senhor da história, o centro do culto celestial. Ele tem a chave da morte e ele tem a chave do inferno. Então a igreja só permanece firme quando mantém os olhos no Cristo glorificado, não nas circunstâncias. Lembre-se disso. Repita com o pastor: a igreja, ela só permanece firme quando mantém os seus olhos em quem? Que Cristo? O pendurado? O morto? O ressurreto? O ressuscitado? Muito bem. No capítulo então 2 e 3, nós abrimos as 7 cartas que foram enviadas à igreja da Ásia Menor, e cada carta ali nós estudamos, ela revelou a condição espiritual ao longo dos séculos de cada igreja, e também tem revelado nos dias de hoje o estado espiritual da sua igreja. A igreja contemporânea, ela deve se examinar continuamente diante do Senhor da igreja. Essas cartas que foram escritas às 7 igrejas é um exemplo para nós. Todos os dias, constantemente, nós examinarmos o nosso coração e ver a nossa real condição diante do Cordeiro. Aqui já vai uma observação pastoral para vocês nessa noite. Como anda a sua vida espiritual diante do Cordeiro? Diante do Senhor da igreja? Porque a igreja tem um cabeça, e esse cabeça não sou eu. Esse cabeça não é reverendo, apóstolo, pastor, obreiro, não é homem nenhum. Ninguém, nós não somos dono da igreja, nós fazemos parte da igreja. A igreja tem um dono, e nós temos que nos colocar diante dele, e colocar o nosso coração e fazer esse autoexame constantemente sobre a nossa real condição espiritual, porque ela reflete, irmãos, ela reflete o nosso dia a dia. No capítulo 4, então, a gente viu a visão do trono de quem? De Deus. João, então, ele é tirado da terra, depois que ele entrega as 7 cartas, então João, ele é arrebatado no espírito e é colocado diante do trono de Deus. Vocês se lembram disso? Muito bem. Então João é levado para contemplar o trono do Senhor, o centro de todo o universo. Se você não sabia onde fica o centro de todo o universo, é diante do trono de Deus. Muito bem. Então, ali os anjos, João nos mostrou, nós estudamos sobre isso, que ali os anjos e os seres viventes, eles rendem glória ao Senhor e ao Deus soberano. Repita com o pastor, sempre para você gravar: o governo do mundo não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Todo-Poderoso. Então o governo deste mundo não está na mão do Lula, muito menos de Bolsonaro, de político nenhum, nem de direita e nem de esquerda. O governo das nossas vidas está na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? E louvado seja Deus por isso.
Capítulo 5, então, João, depois que ele vê o trono de Deus, ele no meio do trono, governando, então ele vê uma cena maravilhosa, o Cordeiro Divino, porque o trono se expande, então ali há um livro selado na mão de Deus. Nós lemos que João, ao olhar, João chora, porque ele é mostrado, é revelado a ele, que não havia ninguém na terra digno de abrir o livro, e de abrir os selos. Enquanto João está chorando, de repente, vem o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus, ele entra em cena, ressurreto. Quando ele foi levado aos céus, ele tem essa êxtase que fala, êxtase. Ele olha e o Senhor mostra o exato momento em que ele chega aos céus glorificado, depois de ter vencido a morte. Ele vai até o trono do seu Pai, ele pega o livro e ele senta no seu trono e ele quebra o selo e ele começa a conduzir toda a história da humanidade. Amém? Nós fomos lançados, não estamos aqui aleatoriamente, irmãos, e vivendo desapercebidos, e vivendo de uma forma como filhos abandonados. Não. Existe um Senhor que se esvaziou, ele desceu da sua glória, esteve aqui entre nós, ele veio nos salvar, ele veio nos resgatar, e ele ressuscitou depois da sua morte, subiu ao trono, ele está vivo, ele está conduzindo a história, ele está governando a história, ele está cuidando da sua igreja. E nós vamos ver no capítulo 7 que lemos, nós vamos ver o cuidado do Cordeiro com a sua igreja. No capítulo 6 a gente viu a abertura dos selos, dos primeiros 6 selos. Então, nesses primeiros 6 selos, o que a gente viu aí? A manifestação dos cavaleiros, do cavalo branco. Nós falamos sobre isso, o evangelho conquistador. Nós falamos sobre o cavalo vermelho, que representa guerras, cavalo preto, a fome e injustiça, o cavalo amarelo, a morte. Estudamos também sobre o clamor dos mártires, que estavam, as suas almas clamando debaixo do trono do Senhor. Então, o 6º selo são os sinais cósmicos do juízo final de Deus, que será dias de dores, derramamento de sangue, da vingança do nosso Deus. Nós olhamos para os selos, para os cavaleiros, para a manifestação deles, a gente vê uma história cheia de dor, cheia de sangue, mas cada selo mostra que nada foge do controle do Cordeiro de Deus. Amém? E nós encerramos lendo o versículo 17, vamos ler comigo o versículo 17 aí de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17 de Apocalipse, o último versículo. Nós encerramos lendo esse versículo. O que está escrito aí? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Nós encerramos fazendo uma pergunta. E o capítulo 7, ele inicia respondendo essa pergunta: quem poderá resistir nesse dia? O dia do juízo final, o dia da grande tribulação, o dia de dores de partos. Quem poderá resistir esse dia? Então o texto já começa no capítulo 7 nos mostrando quem irá resistir. Quem irá resistir? O grande dia da tribulação. Quem, irmãos? Aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Somente aqueles que têm o selo do Espírito Santo, eles poderão
resistir o dia da grande tribulação. Fazendo uma observação aqui, na sua concepção, no seu conhecimento das Escrituras, do que você aprendeu, do que você vem aprendendo, ou você aprendeu em outros lugares, você acredita que a igreja de Cristo, ela irá passar pela grande tribulação, ou ela irá ser arrebatada antes da grande tribulação? Quem você acredita assim? Pastor, eu acredito que o Senhor irá arrebatar a sua igreja, porque será dias de muitas dores. O Senhor irá arrebatar a igreja, e a igreja não irá passar pela grande tribulação. E aqueles que ficarem na grande tribulação, esses terão que pagar com a própria vida, para ser salvo, terão uma segunda oportunidade de ser salvo. Então depois eles serão arrebatados no dia do juízo final. Quem você crê assim? Levanta as suas mãos. Você crê assim? Mas é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina. Isso daí foi o que a novela da Record ensinou, do Apocalipse. O filme Deixados para... Quem já assistiu já? Deixados para trás? Vocês estão cansadinhos hoje? Toma uma aguinha. Olhe para o pastor. Olha o que o texto diz. Deixa aberto aí, Apocalipse 7. Mateus 24. Esse aqui é o sermão profético, escatológico do Senhor Jesus. Ele fala sobre a grande tribulação. Mas vamos ali no versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa de quem? Por causa de quem, irmãos? Não ouvi. Fala alto, de quem? O que os escolhidos estão fazendo aqui na grande tribulação? Jesus disse isso. Tais dias serão abreviados. Aí ele diz assim no versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, ainda mais agora com as redes sociais, dizendo: minha ovelhinha querida, tem um salmo profético para você. Abra no salmo. O Senhor está profetizando e dizendo isso. Tome posse aí agora. Deixa eu orar, oh Senhor. E quais são os sinais deles? Diz aí, ele continua dizendo: operando grandes sinais e prodígios, trabalhando com sinais e prodígios, operando grandes sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, porque o desejo deles é, por quê? Porque eles são enganadores, e se possível, enganar quem? Os próprios eleitos, aos eleitos aqui na grande tribulação, irmãos. Agora a gente vai entender, por que o senhor leu isso, pastor? Para você entender o que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 7, que você vai ver a visão daqueles que chegaram na grande tribulação, que foram guardados e selados, que é a igreja de Deus, a igreja espalhada por todas as nações. Então, assim, o capítulo 7 é esperança para a igreja em meio à tribulação. O Senhor dá uma pausa,
antes de abrir o 7º selo, nós lemos até o 6º selo, de repente você perguntou, mas cadê o 7º selo? Por que já mudou para o capítulo 7 e parece que não vai ter 7º selo? Vai ter sim, só que antes do 7º selo, o Senhor dá uma pausa, porque imagina a igreja no meio de tantas revelações, de dores, de sofrimentos no dia da grande tribulação, o coração dela, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com a gente? Porque todo mundo pergunta, e comigo? Será que isso vai me atingir? Isso vai acabar comigo? O Senhor dá uma pausa, então, Ele dá uma resposta bem clara para o seu povo, para a sua igreja. Ele mostra que em meio à tribulação há esperança para a igreja. Ele mostra o cuidado do Cordeiro com os seus. Agora então compreendemos, depois que compreendemos todo o contexto histórico e teológico sobre esses primeiros capítulos aqui de Apocalipse, vamos ver versículo por versículo. Nós vamos destacar aqui, iniciando o significado dos 144 mil selados. Vamos destacar a identidade da grande multidão e vamos fazer algumas aplicações pastorais aqui para a igreja dos dias de hoje. Então ele inicia o capítulo 1, o capítulo 7, versículo 1, do 1 ao 3, dizendo sobre os 4, apresentando os 4 anjos e o selo de Deus. João disse assim, depois disto, de tudo que a gente já viu, ele disse, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da onde? Da terra, retendo os 4 ventos da onde? Da terra. Olhe para mim, João aqui ele completa, ele contempla uma visão simbólica de 4 anjos retendo os ventos, refreando temporariamente o juízo de Deus. Ele começa mostrando que esses anjos estão retendo, refreando temporariamente o juízo de Deus. O selo aqui é um símbolo da propriedade e segurança e uma autenticidade divina de Deus. É a marca dos eleitos de Deus. Quando ele diz assim, ele disse que viu esses 4 anjos retendo dos 4 cantos da terra, os 4 ventos. Ele disse assim, olha só, no versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou, com voz alta, ou bem forte, aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, o que ele disse? Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até marcarmos com um selo aonde? Na mente. Como Paulo disse, não vos conformeis com esse século, mas transformá-los pela renovação da vossa mente. Marca na testa, na mente. O Apocalipse é simbólico. Qual é a marca da besta? Meia. A gente vai estudar sobre isso. Que eles receberão a marca aonde? Na testa e aonde? Vamos lá, irmãos, aonde? Nas mãos. Na testa e nas mãos. O que significa isso? Que vão pegar um carimbo, vão pegar um chip e vai colocar na sua testa 666 ou na sua mão 666? Não, é simbólico. Você pode ver que o mal sempre quer imitar a simbologia de Cristo, a perfeição do Senhor. O número 7 é o número da plenitude do Senhor, do 7 Espírito de Deus. Então, quando aqui o anjo disse, não faça nada, até que marcamos com um selo na testa,
é batizar a igreja com o Espírito Santo. E quando é que a igreja recebe esse selo? Na cabeça, na testa, na mente. Quando é que isso acontece? Quando é que você recebeu o Espírito Santo? Quando foi que eu recebi o Espírito Santo? É quando a gente ficou pulando dizendo balachita, bala house? Hã? Não. As Escrituras nos mostram que os seus eleitos, como eles são selados. E como eles são selados? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Vamos voltar aí, hein? Deixa marcadinho aí. Apocalipse 7. Efésios 1, 13. Nele também vocês. Grifa isso, irmãos, por gentileza. Nele quem? Em Cristo. Posso ler? Posso continuar? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Encontraram? Vamos lá, eu espero. Efésios 1, versículo 13. Está frio? Sério? Cadê o controle? Por favor, Carlos. Obrigado. Tem que avisar, tá, gente? Por favor. Você sabe desligar, Carlos? Então vai. Pronto, obrigado. Agora sim, o pastor pode ler? Vamos lá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da que é as boas novas, tendo nele crido em quem? No evangelho da salvação. O que está escrito aí? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, até o dia do arrebatamento, ou o dia que nós partimos desse mundo. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos a pregação do Evangelho. E qual a pregação do Evangelho? Vamos lá, vamos no beabá da escolinha, ou na escola bíblica dominical. Vamos lá, qual é a pregação do Evangelho? Gente. Capítulo 2 de Efésios. Olha aí no capítulo 2 de Efésios. Essa é a pregação do Evangelho que a gente ouviu. O que está escrito? Ele lhes deu vida quando vocês estavam como? Mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua no filho da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade e dos vamos lá, o que está escrito aí? E éramos por natureza, olha a nossa natureza aí, a natureza adâmica, pecaminosa, é a nossa natureza, nós éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olhe para mim, a natureza do ser humano, quando ele nasce, é uma natureza ruim, natureza adâmica. Por isso que o homem precisa nascer de novo. E nascer de novo é nascer da palavra, é morrer para este mundo. O homem nasce amigo do mundo e inimigo de Deus, filhos da ira, atolado nos seus pecados e nas suas transgressões, mortos, a Bíblia diz, mortos. Todos nós, quando nascemos
mortos espiritualmente. E o morto não tem reação nenhuma. O morto não pode fazer absolutamente nada. Você pode ver que a salvação é obra exclusiva de Deus. A salvação não é um ato do homem se voltando para Deus. É um ato de Deus buscando o homem. O ato do homem se voltar para Deus, ou se voltando para Deus, é por causa da ação de Deus na vida do homem, porque ele está morto. Eu lembro quando o finado do meu irmão, ele foi a óbito, eu fui no ML, reconhecer o corpo. Quando eu cheguei lá, estava lá, ele deitado na pedra, coberto, aí eu abri o manto, estava lá, pus a mão nele, ainda estava metade do corpo quente, metade gelado, e o médico legista estava lá e disse para mim, é ele? Eu falei, o documento e tal, eu não posso perder tempo que eu preciso fazer autópsia. Você já viu fazer autópsia num corpo? Pega o bisturi, vem aqui, ó, no pescoço, vai abrindo, abre, pega todos os órgãos, põe ele para fora, abre daqui da orelha na outra, tira a face, deita, olha quem somos, depois costura. E quando vai fazer essa autópsia, eu pergunto, eles aplicam uma anestesia? Mas por que não? Tinha que aplicar, porque ele não vai gritar? Por que ele não grita? Porque ele está morto. Ele está sendo ferido, ele está sendo rasgado, ele está sendo fatiado, e não tem reação nenhuma. Porque ele está morto. E como que uma pessoa morta pode se voltar para Deus? Como? É impossível. Então cai por terra essa teologia da libertação. As pessoas dizendo assim, você tem que se libertar. Como que uma pessoa algemada vai se libertar? O cúmulo do absurdo. Como que eu vou me libertar? Se você chega numa pessoa, já falei aqui sobre isso, uma pessoa que está atrás das grades, você chega lá e fala assim, você tem que se libertar, você tem que sair daí. Ela vai olhar para você, ou está algemada, você tem que se libertar. Sai daí, ela vai olhar para você e vai dizer, você está de brincadeira comigo, só pode estar tirando um barato na minha cara. Porque só quem pode me tirar daqui é quem tem. Quem pode tirar as algemas? Quem tem? E só quem pode libertar o ser humano é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Que é quem? Jesus. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos liberta. Quem é que liberta? Conhecimento do quê? Da verdade de quem? Do Evangelho. Que nós estamos mortos, nascemos mortos. E precisamos receber vida. Então você tem que entender, isso traz consolo para o nosso coração. E você tem que entender o seguinte, você não vai converter ninguém, você não converte ninguém, você não muda ninguém, você não salva ninguém, eu não salvo ninguém, igreja nenhuma salva ninguém, ninguém converte ninguém, barro não molda e nem muda barro, é o olheiro, é a ação de Deus, é de cima para baixo. Você tem que suplicar, clamar, chorar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, pedindo, Senhor, derrame graça na vida deles, porque eles estão mortos. Por mais que eu fale de Jesus, por mais que eu fale do inferno, por mais que eu fale da consequência do pecado, por mais que eu fale do céu, por mais que eu fale que ele tem que se voltar para o Senhor, eu vou continuar falando, mas eu sei que nada disso vai adiantar, se não houver a ação do teu poder, a ação do poder de Deus de cima para baixo, trazendo vida para eles, para que os olhos deles se abram, sejam descortinados e eles vejam, eles recebam vida e vejam que eles estavam caminhando passos largos como eu e você, irmãos, no inferno, no abismo. Quem foi que te convenceu? Quem foi que me convenceu do pecado? Abandonar o pecado, se batizar nas águas e viver uma vida em santidade com Deus, não é obra humana não,
Isso não é obra do homem. O homem não consegue produzir nada. O homem não consegue produzir fé. O homem não consegue produzir amor. O homem não consegue produzir em si mesmo nada. Tudo é dom de Deus. Tudo é ação de Deus na vida do homem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Não tem glória para o homem. Ninguém pode bater no peito, porque a salvação não é honra ou mérito, uma medalha, um troféu, é graça. Venho do Cordeiro de Deus. E que Ele possa abrir os olhos, se tiver alguém aqui ainda morto, ou morta espiritualmente. Que você possa receber o Espírito Santo. Quais são as evidências de uma pessoa selada com o Espírito Santo? Que esse mesmo Espírito, que convence ele e ela do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo Espírito que leva ele, ela, reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, e é o mesmo Espírito que leva ele ao batismo nas águas, e é o mesmo Espírito que leva ele e ela a viver uma vida de santificação. É o mesmo Espírito que convenceu do pecado, que atua no interior, no ser, no íntimo do ser humano, que bota esse amor a Deus acima de tudo, um coração grato por um Deus que fez tudo e ele não fez nada para ser salvo. Então, em resposta àquela graça recebida, eu sou um devedor eterno do meu Deus. Eu não vivo mais para mim, como vivia antigamente, agora eu vivo para Deus. Como Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo coloca a paixão na vida do crente, de conhecer mais a Deus através da sua palavra. O Espírito Santo coloca no coração do crente o desejo de orar, de ter diálogo e conversar com Deus todos os dias. É o Espírito Santo que leva o homem a lutar constantemente contra a sua carne, a sua natureza adâmica, e vencê-la por meio do jejum, humilhando o seu coração, humilhando a si mesmo, humilhando a sua carne, porque o jejum é para isso, é para a humilhação da sua própria carne, é você se humilhar, para o seu coração não se exaltar, para o seu coração não tomar as decisões erradas, mas sim sermos guiados pelo Espírito de Deus. Para isso que serve o jejum. Não é para fazer barganha com Deus, eu vou jejuar para me receber uma bênção, eu vou jejuar para o Senhor fazer um milagre na minha vida. Não. Então os selados são aqueles que ouvem a pregação do Evangelho, e o Evangelho está sendo anunciado, irmãos. Eu sei que eu não vou conseguir hoje terminar o capítulo 7. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui nessa noite. Que os selados, a igreja de Cristo, que é uma igreja universal, que é uma igreja que está espalhada por todo o mundo, o verdadeiro Israel, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Coloca na tela aqui para mim, Carlos, por gentileza. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Olha que Paulo diz aos Gálatas: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra da graça, a paz, a misericórdia, seja sobre eles. Eles quem? Sobre o Israel de quem? O Israel de Deus. Nós somos os selados de Deus, o Israel, o verdadeiro povo de Deus, o Israel de Deus. O povo de Deus é conhecido e contado e guardado por Deus. Nenhum dos seus selados perderá, ou se perderá, perderá sua salvação ou se perderá, pois o Senhor conhece os que são os seus.
Deus sabe quem é dele e quem não é. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele fala sobre isso. Coloca aí, Carlos, por gentileza, que aí a gente vai mais rápido. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler junto? O que Paulo diz ali? Entretanto, o firme... Amém, gente? Pera lá, vamos falar todo mundo junto. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, Ele está aqui. E está nos ouvindo. Eu estou aqui no púlpito, com temor e tremor, sabendo que aquele que está sentado no trono, lendo o livro, está contando isso que eu estou falando, e colocou você aí para ouvir a palavra de Deus. Foi Deus que te trouxe aqui, foi o Senhor que abriu a sua mente, o seu coração. Você não está aqui à toa, nós não estamos aqui à toa, queridos. Se envolva, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Eu já li essa passagem milhões de vezes, modo de dizer, simbolicamente. Mas todas as vezes que a gente lê, cada letra, cada palavra, o Senhor renova-se a cada dia dentro de cada um de nós. Jamais, em tempo algum, eu posso arrotar a santidade e dizer assim: eu já sei. Ai de mim, pecador. Se não for a ação do Espírito Santo, a gente esquece absolutamente de tudo. Se não for a graça de Deus. E por isso que Paulo, ele diz que o Senhor conhece os seus. Vamos ler então o versículo 19? O que ele disse ali, queridos? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é? O Senhor conhece. Por favor, volta lá, Carlos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? Repita comigo: o Senhor me conhece. Você pertence a Ele? Então Ele te conhece, como me conhece. É isso que a gente viu do capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 8. Ele conhece os seus selados, Ele conhece os seus. Agora Ele mostra, dos versos 9 e 10, a grande multidão que está diante do trono. João diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, enumerar. Enquanto, irmãos, os 144 mil que representa a igreja na terra, a igreja militante, a grande multidão representa a igreja triunfante no céu. Eles estão diante do trono do Cordeiro nesse exato momento, revestido da justiça de Cristo, recebeu vestes brancas, estão com palma nas mãos, indicando vitória, vitória, vitória. Vencemos, vencemos, vencemos. Diante do trono do Cordeiro, o Evangelho triunfa entre todas as nações, entre um céu povoado por uma grande multidão incontável de redimidos, como nós lemos, e também uma grande multidão militante que está caminhando sobre essa terra. E lá no céu, então, os anjos o adoram, do versos 11 e versos 12, João diz assim: todos os anjos estavam de pé, aonde? Ele estava ao redor do trono, rodeando o trono. Olha que cena, essa cena é maravilhosa, é uma cena de adoração perfeita. Os anjos então, e os redimidos, eles se reúnem em um só cântico, exaltando os atributos de Deus, exaltando o único digno de ser exaltado. Eles viveram aqui como igreja militante, não os anjos, mas os que estão em Cristo Jesus, já partiram deste mundo. Antes de partirem daqui, eles viveram como nós estamos vivendo, como igreja militante. Estamos guerreando, estamos caminhando com Cristo. E eles venceram
e eles estão diante do trono do Senhor, dizendo: vencemos. Mas não vencemos porque tínhamos condições de vencer, vencemos porque Ele venceu. Ele venceu por mim. Nós estaremos um dia junto com a igreja triunfante, não porque nós vencemos, mas porque Jesus venceu por nós. Ele fez aquilo que eu e você não conseguimos fazer, ser perfeito. Ele veio a esse mundo, Ele não pecou. Ele veio me substituir, Ele veio te substituir. Ele veio ser aquilo que você e eu nós lutamos, tentamos ser, mas não conseguimos ser. Então nós vencemos, nós iremos entrar no gozo celestial diante do trono do Cordeiro, não por méritos próprios, mas pelo mérito do Cordeiro. Por quê, pastor? Para que ninguém aqui se exalte. Ninguém irá se exaltar diante do Cordeiro de Deus. Por isso que quando alguém pergunta: o que você fez para ser salvo? Nada. É de graça. Mas custou caro. O que você precisa fazer para ser salvo? Crer nas obras de Cristo Jesus. Não crer nas minhas obras. E porque eu sou salvo, fui selado com o Espírito Santo, preste atenção. Então, em resposta a essa salvação, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para boas obras. É isso que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8. Coloca na tela, é melhor. Efésios capítulo 2, versículo 8. O que está escrito lá, irmãos? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andéssemos nela. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para boas obras. Qual é a evidência da sua salvação? Quando a sua noiva, o seu noivo, o seu marido, a sua esposa, seu irmão, seu parente, eles olham para você. Quais são as evidências que ele vê de um crente verdadeiro, que foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo? Um momento de reflexão, irmãos. Hoje em dia as pessoas só estão rotuladas disso, rotuladas daquilo, de título, de posição, daquilo e daquilo outro, mas não tem um selo. E o pior engano é o auto-engano. Existem aquelas pessoas que criaram um Deus da sua imaginação, um Deus Papai Noel, que ela ora de si para si, pedindo, querendo, daqui a pouco está tudo certo. Esse não é o Deus da Bíblia. Quem conhece a Cristo, a oração é de dentro para fora, é o Senhor trabalhando de cima para baixo. Crença no Evangelho da graça, que não transforma, que não muda, é uma graça barata. Não houve uma ação poderosa do Espírito Santo no coração de uma pessoa. Você mudou? Você é uma nova criatura? Você nasceu de novo? Qual é a evidência que você tem um selo? Qual é a evidência? Porque você está frequentando a igreja Fé e Vida? Porque você está no ministério? Que você conhece o pastor?
Você conhece o irmão da igreja? Qual é a evidência? Quais são as evidências que você nasceu de novo? Olha para os seus frutos. Olha para os frutos do Espírito Santo. Procura os frutos do Espírito Santo na sua vida. Você perdoa? Facilmente? Alegria? Você vive emburrado? Emburrada? Você não sorri para ninguém? Você tem paz interior? Ou você vive em guerra? Tem gente que vive em guerra. E a Bíblia fala que justificado, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. Você tem paz? Você se revestiu da justiça de Cristo? Se você partisse hoje, se hoje o Senhor te chamasse, você iria se vestir de vestiduras brancas? Você ia ser vestido, na verdade, de vestiduras brancas? A salvação é exclusividade da graça de Deus. Você pode ver que por anos, os judeus, eles tentaram rasgar o véu por meio do seu sacrifício terreno, de baixo para cima, de ano a ano. Mas quando Cristo foi levantado no madeiro, na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e entregou o Espírito, o perfeito sacrifício. O Senhor rasgou o véu do santuário de cima para baixo, como uma folha de papel. Esse véu, ele tinha 30 centímetros de largura, de espessura, aonde 2 carros de bois, um de cada lado, puxando as pontas, conseguiam rasgar o tecido. Mas esse tecido, quando o Senhor entrega o Espírito, apresenta o perfeito sacrifício que nenhum outro homem conseguirá apresentar, se justificar diante de Deus. Ele rasga de cima, o próprio Deus, ele rasga o véu que nos separava da presença dele, de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso aos portões celestiais, diante do trono da graça, diante de Deus, por meio do sacrifício perfeito que o próprio Deus fez por cada um de nós. Quem compreendeu? Amém? Então a esperança, irmãos, a gente vê no versículo 15 e 17, João dizendo: por isso se acham diante do trono de Deus os que o servem de dia e de noite. O Cordeiro que morreu agora é o pastor celestial. E esse pastor celestial, o Cordeiro que morreu, as Escrituras afirmam, tanto aqui como em Apocalipse 21, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais choro. Vamos concluir lendo esse último versículo, que é maravilhoso, versículo 17, aliás, versículo 16, vamos ler o versículo 15, que vai concluir legal, vai fechar bacana. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono, quem é que está sentado no trono? O Cordeiro de Deus. Aquele que está sentado no trono, o que está escrito? Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima.
lágrima. Amém. Aleluia. Você consegue ver isso? Você consegue perceber isso? Sermos cuidados e apacentados pelo próprio Cordeiro de Deus. Meu Deus do céu. Se eu falar mais alguma coisa, vai estragar. As Escrituras, interpretando as Escrituras. Louvado seja Deus por isso. Então o capítulo 7 de Apocalipse é um capítulo de consolo. Ele parou para consolar a sua igreja. Ele responde a pergunta que nós lemos no final do capítulo 6, no versículo 17. A resposta é essa. Quando ele perguntou, quem poderá subsistir? A resposta é: quem? Os selados de Deus, os lavados pelo sangue do Cordeiro, esses sim poderão resistir o grande dia da tribulação. Amém? Então a igreja de Cristo, repita comigo, a igreja de Cristo, ela é protegida, ela é purificada, ela é preservada, diga até o fim, diga o Cordeiro reina, e com ele reinarão os que foram lavados e redimidos no seu sangue. Amém?